185.000 mortos em uma noite. Sem exército inimigo, sem doença. Nenhum desastre natural, apenas silêncio. Que força na terra poderia fazer isso? Os assírios eram os mestres da guerra de cerco. Eles derrubaram impérios, mas fora de Jerusalém, eles encontraram seu par não na batalha, mas no escuro da noite. Que poder poderia trazer o exército mais poderoso sem disparar uma única flecha? Queremos levá-lo de volta a um momento triste em Jerusalém. As ruas que antes pertenciam a Deus, agora estavam cheios de ídolos falsos. Pessoas queimaram folhas de cheiro doce para esses falsos deuses, enquanto o pai do rei Acás, Ezequias, levou-os para longe do verdadeiro Deus. Jovem príncipe Ezequias assistia de sua janela, enquanto seu povo se curvava a essas estátuas sem vida. O grande templo de Salomão, que deveria estar cheio de orações e canções, agora estava quieto e trancado. Ninguém foi mais lá. Mas Ezequias era diferente dos outros. Quando as pessoas se esqueceram de Deus, ele se lembrou de todas as histórias que seus professores lhe contaram. Histórias sobre o rei Davi, que confiou em Deus e venceu suas batalhas. Histórias sobre Moisés, que levou o povo de Deus através do deserto. Histórias sobre Abraão, que acreditava em Deus de todo o coração. Estes não eram apenas contos antigos para Ezequias, eles eram reais e deram-lhe esperança. Cada novo dia, Ezequias viu mais templos falsos subindo em Jerusalém. Ruas. As pessoas se esqueceram de sua amizade especial. Com o Deus real, eles estavam perdidos e confusos, como ovelhas sem alguém para guiá-las. Então tudo mudou. O rei Acás morreu e Ezequias se tornou o novo rei. Ele era jovem, mas ele sabia o que tinha que fazer. Seu primeiro emprego como rei, ele caminhou até o templo de Salomão e disse a seus trabalhadores para abrir aqueles grandes portões trancados. As pessoas assistiam com os olhos arregalados. Como seu novo rei fez algo ousado, ele chamou todos os padres e disse: limpe este templo. Tire tudo o que não deveria estar aqui. Vamos adorar a Deus da maneira certa novamente. Dia após dia, Ezequias trabalhou duro para trazer seu povo de volta a Deus. Ele disse a seus trabalhadores para quebrar todos os ídolos falsos. Você podia ouvir martelos batendo na pedra por toda Jerusalém, enquanto os falsos deuses desabavam, onde altares estranhos ficavam. Agora não havia nada além de pedaços quebrados. Mas Ezequias queria fazer mais do que apenas quebrar estátuas. Ele queria consertar o coração de seu povo. Ele os ajudou a lembrar seu vínculo especial com Deus e todas as promessas que Deus fez às suas famílias. Há muito tempo, pouco a pouco, as pessoas começaram a se lembrar de quem realmente eram. O templo ganhou vida novamente. Canções e orações encheram seus corredores mais uma vez. O tipo certo de ofertas subiu do altar. Alegria voltou para Jerusalém, como as pessoas voltaram a adorar o verdadeiro Deus. Mas nem todo mundo ficou feliz com essas mudanças. Longe no norte, o poderoso exército assírio estava se preparando. Eles tinham ouvido falar sobre este jovem que ousaram ser diferentes. Eles haviam derrotado muitas outras nações antes, e agora eles estavam olhando para Jerusalém. O que Ezequias fez foi corajoso, mas veio com perigo. Uma grande tempestade estava chegando, o maior teste que sua fé jamais enfrentaria. Mas, por enquanto, o povo de Judá estava finalmente de volta ao caminho certo, seguindo um Deus verdadeiro. Precisamos falar sobre o exército mais assustador. Alguém já tinha visto? Os assírios não eram apenas soldados regulares. Eles eram como uma grande tempestade, que destruiu tudo em seu caminho. Quando eles marcharam, o chão tremeu. Sob os pés de milhares de guerreiros, todos treinados para assumir todas as terras que eles queriam. Pense sobre isso. Eles tinham enormes torres de madeira tão altas quanto árvores, rolando em direção às muralhas da cidade, em grandes rodas. Estas não eram apenas torres simples. Eles estavam movendo casas de batalha. Os assírios colocariam seus melhores lutadores de arco nessas torres para atirar flechas nas pessoas abaixo. Sua arma mais assustadora era algo chamado ariete. Um enorme tronco com uma cabeça de metal
em forma de cabeça de carneiro. Essas máquinas bateriam contra as muralhas da cidade. Repetidas vezes, nunca me canso. Nunca parando até que as paredes se quebrassem como blocos. Os assírios sabiam que quebrar paredes não era suficiente. Eles precisavam quebrar a esperança das pessoas também. Antes de atacarem uma cidade, eles enviariam pessoas para contar histórias assustadoras. Sobre todas as outras cidades que eles destruíram, muitas cidades desistiram apenas de ouvir essas histórias. O exército deles era super organizado. Eles tinham soldados especiais apenas para construir pontes e estradas. Outros sabiam como cavar sob paredes. Alguns poderiam até mudar a maneira como os rios fluíam para inundar cidades ou interromper seu abastecimento de água. Quando os assírios cercaram uma cidade, eles não apenas atacaram, eles cortaram tudo que nenhuma comida poderia entrar. Nenhuma água poderia entrar. Nenhuma mensagem poderia entrar ou sair. Eles construiriam um círculo de acampamentos, mostrando às pessoas lá dentro que eles não estavam saindo. Até que a cidade caiu, suas flechas não eram apenas flechas normais. Os lutadores de arco assírios eram tão bons, e havia tantos deles, que quando todos atiraram de uma vez, pessoas disseram que parecia que o sol tinha desaparecido. Sua parede de escudos era como uma montanha de metal em movimento, mantendo seus soldados seguros enquanto avançavam. Os assírios estavam orgulhosos que todo mundo estava com medo deles. Eles fizeram grandes fotos de pedra, mostrando como eles venceram suas batalhas, certificando-se de que todos soubessem o que aconteceu. Lutaram contra ele, seu rei. Senaqueribe adorava se gabar de seu exército. Ele escreveu sobre suas vitórias em tábuas de argila, dizendo a todos quão facilmente seu exército poderia vencer qualquer um que lutasse contra eles. Ele se autodenominava o grande rei, o rei do mundo. Agora pense em estar em Jerusalém. Ouvindo que este enorme exército estava vindo em sua direção, o mesmo exército que já havia vencido o reino do norte de Israel, o mesmo exército que destruiu centenas de cidades, o mesmo exército que ninguém nunca havia derrotado. Era isso que Ezequias e seu povo estavam enfrentando. Mas o que aconteceu a seguir surpreenderia a todos, até os poderosos assírios. Quase podemos ouvir os sussurros preocupados nas ruas de Jerusalém. Como podemos lutar contra um inimigo tão forte? Mas Ezequias não estava pronto para desistir. Ele sabia que os assírios estavam vindo, mas ele tinha um plano primeiro. Ezequias chamou todos os trabalhadores em Jerusalém. Precisamos de paredes mais fortes, ele disse a eles, maior. Paredes mais altas e grossas. Logo o som de martelos e cinzéis encheu o ar. Enquanto os trabalhadores construíam novos muros ao redor da cidade, eles trabalharam do nascer ao pôr do sol, correndo para terminar antes que o inimigo viesse. Mas Ezequias sabia que as paredes sozinhas não os salvariam. Em uma longa luta, eles precisariam de água mais do que paredes. A principal fonte de água da cidade estava fora das paredes. Isso não funcionaria se os assírios os cercassem. Então Ezequias teve outra ideia, um inteligente. Ele ordenou que os trabalhadores cavassem um túnel secreto. Este não era um túnel qualquer. Foi super longo e passou direto por rocha sólida. Trabalhadores começaram a cavar de ambas as extremidades, esperando encontrar no meio. Foi um trabalho árduo, mas eles continuaram. Este túnel traria água de uma fonte, fora da cidade, direto para Jerusalém. Enquanto algumas pessoas trabalhavam no túnel, outros reuniram alimentos e suprimentos. Ezequiel mandou fazer selos especiais. Nós os chamamos de selos LMLK. Esses selos foram estampados em potes cheios de óleo, vinho e grãos. Cada jarra selada significava mais comida para os dias difíceis. Toda a cidade estava ocupada. Algumas pessoas fizeram armas, outros consertaram edifícios antigos. Todo mundo tinha um trabalho a fazer. Ezequias caminhou entre seu povo, dizendo a eles para serem corajosos. Não tenha medo. Ele diria que os assírios são fortes, mas nosso Deus é mais forte dia a dia. Jerusalém mudou, as novas paredes ficaram mais altas. O túnel ficou mais longo, os depósitos cheios de comida. O que antes era apenas uma cidade estava se tornando uma fortaleza. Mas Ezequias fez mais do que apenas construir paredes e coletar comida. Ele ajudou seu povo a ser forte por dentro. Também, ele os lembrou de todas as vezes que Deus os salvou. Antes de contar histórias sobre Davi vencendo Golias,
sobre Moisés cruzando o Mar Vermelho. Essas histórias deram esperança às pessoas. Ezequias sabia de algo muito importante. Sim, eles precisavam de paredes fortes e muita comida. Mas eles precisavam de corações fortes ainda mais. Os assírios eram famosos por assustar as pessoas, por fazê-los desistir antes mesmo de a batalha começar. Mas Ezequias trabalhou duro para manter as esperanças de seu povo altas. A pergunta na mente de todos era: tudo isso seria o suficiente? Poderia suas paredes ficarem contra o mais poderoso exército sírio? Sua comida duraria, seu túnel de água funcionaria. Mas o mais importante seria Deus protegê-los, como ele tinha protegeu seu povo tantas vezes antes. O chão tremeu quando milhares de soldados assírios marchou em direção a Jerusalém das muralhas da cidade. Pessoas assustadas assistiram, enquanto o enorme exército se espalhava por sua cidade, como um mar de armas e escudos. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de atacar imediatamente, um homem se adiantou do exército assírio. Este era Rabshakeh, seu comandante. Ele queria falar, mas suas palavras foram feitas para machucar e assustar. Rabshakeh era inteligente. Ele não falava na língua de reis e governantes. Não, ele gritou em hebraico. A língua todas as pessoas nas paredes podiam entender. Ele queria que todos ouvissem sua mensagem assustadora. Ouça-me, povo de Jerusalém. Ele gritou porque você confia em seu rei Ezequias. Ele não pode te salvar. E não pense que seu Deus vai ajudar também. Nenhum Deus jamais parou o exército assírio. Rabshakeh não terminou de ser mau. Ele riu do exército de Jerusalém. Eu vou te fazer um acordo. Ele sorriu. Vou te dar 2.000 cavalos. Se você puder encontrar cavaleiros suficientes para ele, ele sabia que isso faria as pessoas se sentirem fracas e assustadas. Então ele tentou enganá-los com palavras doces. Se você desistir agora, vamos levá-lo para um lugar legal. Um lugar com muita comida e videiras. Você pode viver lá em vez de morrer aqui. Atrás dessas paredes, as pessoas na parede começaram a tremer de medo. Alguns começaram a se perguntar se talvez Rabshakeh estivesse certo. Talvez eles devessem desistir. O medo se espalhou pela cidade como uma nuvem escura. Quando o rei Ezequias ouviu essas palavras, eles o machucaram profundamente. Ele rasgou suas roupas bonitas e colocou um pano de saco áspero para mostrar o quão triste ele estava. Mas ele ainda não desistiria. Em vez disso, ele fez algo muito sábio. Ezequias enviou mensageiros ao profeta Isaías. Isaías era o mensageiro especial de Deus. E Ezequias precisava saber o que Deus queria que eles fizessem. A cidade inteira esperou para ouvir o que Isaías diria. A resposta de Isaías surpreendeu a todos. Não tenha medo. Deus ouviu como os assírios zombaram dele. Eles não vão ganhar essa luta. Noite caiu sobre Jerusalém. Fora das paredes, milhares de fogueiras assírias pareciam estrelas no chão. Dentro da cidade, o rei Ezequias foi ao templo para orar. Senhor, ele orou. Só você é Deus, por favor, nos ouça. Por favor, salve-nos. Mostre a todos que você é o verdadeiro Deus. Naquela noite, algo incrível aconteceu. Os sons normais do enorme exército, a conversa, o movimento, o tilintar das armas, tudo ficou quieto. Era um tipo estranho e assustador de silêncio. Quando o sol nasceu na manhã seguinte, o povo de Jerusalém espiou por cima de suas paredes. O que eles viram os fez suspirar. O poderoso exército assírio não estava se preparando para atacar. Eles não estavam se movendo. Por todo o enorme acampamento, 185.000 soldados assírios jazem mortos. Mas não havia feridas nem sinais de luta. Algo aconteceu na noite, algo que ninguém poderia explicar. Palavras se espalharam rapidamente por Jerusalém. Um povo-anjo sussurrou. O anjo do Senhor veio. Na noite, o mesmo anjo que tinha feito coisas poderosas, e as velhas histórias voltaram. Alguns dizem que foi uma doença que matou o exército. Outros dizem, foi o mesmo anjo que atingiu o Egito há muito tempo. Mas todos concordaram. Só Deus poderia ter feito algo tão incrível.
Os poucos soldados assírios que ainda estavam vivos fugiram o mais rápido que puderam. Rei Senaqueribe, que se gabou de ser tão poderoso, correu de volta para sua cidade de Nínive, mas mesmo lá ele não podia escapar do castigo de Deus. Mais tarde, enquanto ele estava orando para seu falso Deus, seus próprios filhos o mataram com espadas. O poderoso rei que zombou do verdadeiro Deus teve um fim triste. Jerusalém foi salva. As pessoas dançavam nas ruas e cantou canções de agradecimento a Deus. Ezequias confiou em Deus em vez de desistir. E Deus o salvou de uma forma incrível. Essa história do anjo misterioso ficou famosa. Por toda a terra mostrou a todos que nenhum exército, não importa o quão forte, poderia ficar contra o poder de Deus. Só o anjo que derrubou 185 mil soldados em uma noite deve ter sido incrivelmente poderoso. Mas você sabia, este foi apenas um dos muitos anjos poderosos Deus enviou para ajudar seu povo. Pense nisso. Se um anjo pudesse derrotar o maior exército do mundo, o que 7 anjos especiais poderiam fazer? Isso mesmo. Existem 7 arcanjos, que cada um tem trabalhos incríveis dados pelo próprio Deus. Alguns curam pessoas, alguns lutam contra o mal. E alguns trazem mensagens especiais do céu. E aqui está algo que vai surpreendê-lo. O anjo que salvou Jerusalém pode ter sido um desses 7. Quero saber qual bem. Vamos contar tudo sobre esses arcanjos incríveis. Você descobrirá qual anjo é o mais assustador de todos. Qual ajuda as pessoas doentes a melhorarem. E que trabalhos especiais Deus deu a cada um deles. A melhor parte que vamos revelar: o que esses anjos farão no fim do mundo. Basta clicar no vídeo na tela agora. Confie em nós depois de ouvir sobre seus poderes. Você nunca vai pensar em anjos da mesma maneira novamente.